Cristina. Senhoras e senhores, solicitamos a gentileza de buscarem seus assentos e deixarem seus telefones celulares no modo silencioso. Dando seguimento aos trabalhos para apresentar o painel Panorama Global sobre a regulamentação do uso de mídias sociais pelos juízes, compõe a mesa, como presidente, Sua Excelência o senhor Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Márcio Schiffler Fontes. Como palestrantes, Sua Excelência o senhor Conselheiro Nacional do Ministério Público, Dr. Sebastião Vieira Caixeta, e a representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, senhora Cristina San Juan Serrano. Tem a palavra o conselheiro Márcio Schiffler Fontes. Boa tarde a todos. Com a licença do ministro Aloysio, que nos comanda no Conselho Nacional de Justiça e também aqui, especialmente neste evento, bastante expressivo, uma temática muito atual. Eu devo dizer que a minha atuação no Conselho Nacional de Justiça é muito afeta à área aqui que nós estamos a tratar, tanto na Comissão de Tecnologia da Informação, quanto no Comitê Nacional de Segurança do Poder Judiciário. Nós lidamos cotidianamente com os temas que vêm sendo apresentados aqui, hoje e amanhã, com encerramento pela quarta-feira pela manhã. Numa coincidência, hoje de madrugada, o próprio Conselho Nacional de Justiça foi alvo de um ataque hacker, né? Talvez algum dos senhores tenha lido, né? Numa modalidade que os técnicos chamam de SQL injection, né? E as providências vêm sendo tomadas no dia de hoje. Não é, como eu disse, para mim, nenhum sacrifício estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, ainda que ele seja muito longe do Conselho Nacional de Justiça. E o conselheiro Valdetário, brincando agora lá em cima, ia me dizendo que ele vai propor uma resolução no CNJ para que todos os eventos do CNJ sejam aqui no Tribunal Superior do Trabalho, depois do coffee break com que nós fomos brindados, e eu, de uma maneira muito mal educada, eu nem trabalhei, já cheguei, já fui direto para o coffee break, né? Nós vivemos, como se sabe, um momento de muita atenção e tensão das instituições, mas, ao mesmo tempo, também um momento em que nós, como magistrados, vamos talvez voltando àquela nossa antiga noção de que somos membros de poder, de que não devemos nos portar como se fôssemos mais importantes do que ninguém, mas
nem um outro órgão do sistema de justiça é mais importante do que o próprio judiciário. E é essa a linha que nós devemos perseguir também na temática das redes sociais. Se nós temos as nossas demandas valorizatórias, que infelizmente vão demonstrando que os juízes não recebem, talvez, a atenção devida, isso não deve nos fazer esquecer que os membros de poder somos nós. Não é a advocacia pública, não é o Ministério Público, não é a Defensoria Pública, e se isso traz um evidente ônus, é com esse ônus com que nós temos de nos defrontar. Os deveres de isenção, de imparcialidade. E nós temos hoje aqui a satisfação de contar com uma especialista de um escritório das Nações Unidas, que falará, também um conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, que também fará uso da palavra, e tudo isso converge num sentido também que pouco tem sido dito ultimamente. Nós brasileiros costumamos ser muito críticos do nosso próprio país, isso não é de todo ruim, mas no judiciário isso tem alcançado um certo paroxismo que não faz sentido. Nós ouvimos, por exemplo, que os juízes do Brasil se expõem demais. E o fundamento para essa afirmação é, por exemplo, de que os juízes da Suprema Corte vivem dando entrevista. Ora, se os senhores abrirem o YouTube, os senhores perceberão que praticamente todos os juízes da Suprema Corte norte-americana dão entrevista. Nós também criticamos o nosso judiciário no sentido de que alguns daqueles escolhidos para as cortes superiores têm certas vinculações com o mundo político. Mas observamos naqueles dois paradigmas do nosso direito constitucional, que nos Estados Unidos os juízes da Suprema Corte votam invariavelmente, de acordo com os interesses do partido indicante. Mas é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Vemos que no Tribunal Constitucional Alemão os juízes são indicados quase que sempre a juristas que tenham clara vinculação com o partido do governo. Mas a crítica sempre se dirige a nós. O Supremo Tribunal, só a única Suprema Corte do mundo que tem transmissões ao vivo. Mentira, a Suprema Corte do México, o outro grande país latino-americano, as sessões são transmitidas igualzinhas nós, ao vivo também. Somos acostumados a maximizar determinados episódios com frases do tipo, só no Brasil, o Brasil é assim. Agora mesmo o presidente da República se acha em Israel que, exatamente nestas semanas, possivelmente também agravadas pelas eleições que vão se aproximando, vive um escândalo judicial das maiores proporções, em que o Comitê de Seleção de Juízes, vejam os senhores, aqui há várias juízas, por uma determinada investigação que incluiu meios eletrônicos, mensagens, e-mails, chegou à terrível hipótese de que diversas juízas tenham sido selecionadas mediante troca de favores sexuais. Se percebermos ou se olharmos nos diversos quadrantes dos Estados Unidos da América, temos visto diversos episódios. No Colorado, na Califórnia,
Temos agora essa campanha famosa, eu não acompanho muito, confesso, mas eu já vi notícias sobre essa Me Too, né, das mulheres que teriam sido sujeitas a alguma espécie de constrangimento, né, também de índole sexual. Juízes, como eu me referi, no Colorado e na Califórnia se acham sob investigação dessas mesmas situações, né? E nós continuamos aqui no Brasil dizendo que o Brasil é um país fora do esquadro. Nada disso, meus caros, nos interessa. O que nos interessa é fortalecer o nosso poder judiciário. Essa é a nossa tarefa, trabalharmos o nosso poder judiciário. E como poder judiciário, nós temos de cumprir o nosso dever. O dever de independência, o dever de imparcialidade, não pode ser exercido, e talvez o núcleo dessa minha fala inicial, né, antes de eu passar a palavra para os nossos palestrantes. O dever de independência, o dever de imparcialidade, não pode ser exercido sem que os juízes sejam limitados na sua exposição. Exposição nos seus relacionamentos sociais, exposição nos seus relacionamentos eletrônicos, exposição nos seus relacionamentos econômicos. E tudo isso era bastante claro até antes dessa explosão de redes sociais que nós vamos vivendo. E eu também não me engano, aqui vai uma impressão muito pessoal, de que, na verdade, nós não alcançamos um estágio de redes sociais. Na verdade, nós estamos num estágio de transição. Em poucos anos, essa é uma opinião pessoal minha, as redes sociais, tal como nós as enxergamos hoje, em 2019, serão pulverizadas. Haverá um tal número de redes sociais que nós não poderemos falar em 3 ou 4 principais. Aliás, o próprio idealizador do Facebook, o Zuckerberg, deu uma declaração semelhante há poucos dias atrás, de que ele próprio acreditava que o Facebook, tal como existe hoje, não perdurará, pelo menos não com as características que ele possui hoje. Então, se esses novos fenômenos significarão efetivamente uma pulverização dessas redes, ou por trás dessas redes, grandes redes, né, controlarão essas pequenas redes pulverizadas, é algo que nós estamos ainda para observar. Esses deveres todos a que nós estamos aqui a tratar foram já objeto de preocupações que não são restritas ao Brasil. Nós temos diversos instrumentos internacionais e, provavelmente, eu vou me poupar aqui de relatá-los, que provavelmente a doutora Cristina falará sobre eles. Mas eu gostaria de destacar especialmente que, também numa coincidência muito curiosa, o escritório no qual a doutora Cristina trabalha, exatamente por estes dias, está recolhendo contribuições de juízes do mundo inteiro, exatamente sobre esta temática que nós estamos discutindo aqui. Essas contribuições são abertas, elas se dão no âmbito de uma rede de integridade judicial, na qual trabalha, para nossa felicidade, uma compatriota nossa, a Roberta Solis, né, que teve uma atuação na Advocacia Geral da União e que agora está afastada. Eu soube, a Roberta me falou que ela se afastaria uns dias, mas eu só soube agora pela doutora Cristina que, na verdade, será um período um pouco mais longo, porque é em função da gravidez dela, né? Então, eu convido, né, se os senhores tiverem interesse, de abrir a página dessa rede de integridade judicial global. Houve já diversas contribuições, essa rede se acha muito próxima daqueles princípios de Bangalore, que hoje são muito mencionados também na nossa jurisprudência, mas num sentido de que também os juízes, evidentemente,
se manifestem, né? Então, com essas observações, eu faria aqui também algumas observações sobre um compêndio de direito comparado muito interessante que foi produzido pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, mas como nós temos aqui um integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, eu também vou abrir mão de fazer considerações a esse respeito. De modo que, sem mais delongas e em homenagem aqui à exatidão do tempo, eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, ao Dr. Sebastião Vieira Cacheta, que é conselheiro nacional do Ministério Público, que terá o tempo regimental, e, em seguida, ouviremos com igual satisfação a doutora Cristina San Juan Serrano, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. A palavra é sua, doutor Sebastião, à vontade. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero agradecer, em nome da doutora Raquel Doge, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, esta oportunidade de poder estar aqui hoje interagindo sobre um tema que muito tem nos ocupado e nos preocupado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Aproveito aqui para cumprimentar os companheiros de mesa, conselheiro Márcio Scheffler, a doutora Cristina San Juan Serrano. Peço permissão também para cumprimentar o ministro Aloísio Correia da Veiga e também o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho e também o meu amigo desembargador de Minas Gerais, doutor José Eduardo de Rezende Chaves Júnior, e pedir permissão a uma pessoa de todos estes, cumprimentar e abraçar a cada um das senhoras e dos senhores participantes deste evento. Eu trago aqui uma contribuição bem singela do Conselho Nacional do Ministério Público a respeito do tema cibernética e mídias sociais, e vou tentar acelerar ao máximo essa minha exposição, porque estou muito interessado em ouvir a nossa doutora Cristina, que trará aí certamente subsídios que vão poder nos ajudar a todos aqui no Brasil, juízes e membros do Ministério Público, integrantes do CNJ e também do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu trago aqui uma contextualização muito rápida, que então não vou me deter nela, sobre as redes sociais e o mundo da pós-privacidade. O doutor Márcio já fez aqui uma introdução bastante interessante a respeito disso. Vivemos hoje, de fato, uma quadra da nossa história em que, voluntariamente, estamos a abrir mão da nossa própria privacidade e estamos cada vez mais interagindo neste espaço público das redes sociais, com uma série de consequências e com uma série de resultados, muitos deles, às vezes, indesejados. Trago uma pequena lista aí de ferramentas que estão no dia a dia de todos nós e passo a listar algumas das características do ambiente virtual que permeia todos aqueles instrumentos, todas essas redes sociais, que são o anonimato, que normalmente se acha, ou as pessoas acreditam, que são inerentes a este tipo de interação, a amplificação,
a condição de um ambiente virtual propício a uma exposição e a disseminação muito rápida dos conteúdos que são publicados nesse tipo de ambiente virtual. A permanência é muito difícil, depois que se publica algo no ambiente virtual, se retirar ou se apagar aquelas publicações que têm uma velocidade de propagação muito, mas muito rápida. E este é um tema que tem ocupado países, organizações, certamente será objeto da próxima palestra. Um outro elemento é a catividade que esse tipo de publicação, muitas vezes, torna as opções nulas ou muito restritas de possibilidade de não haver interação, uma vez que o próprio ambiente laboral e humano de hoje nos impõe uma interação. E aí, todos os cidadãos, hoje, de certo modo, são impulsionados para esse tipo de interação. Se verifica também no ambiente de mídias sociais, nesse ambiente virtual, uma relativização muito grande dos padrões éticos. Se acredita que no mundo virtual há uma interação social distante da realidade e esta percepção desse espaço cibernético, mesmo muitas vezes em atitudes criminosas, podem ser toleradas como se fosse mera brincadeira, sujeita a nenhuma ou a mínima consequência. Muita gente acredita nisso, né? E é um problema hoje de regulação, tanto aqui no Brasil, mas global, em relação a isso, que leva a um outro elemento, que é a questão da impunidade, e que se refere justamente a esse ambiente rarefeito de proteção das vítimas e de responsabilização dos autores. É um problema não só nacional, mas global, e também de uma pseudo-indivisibilidade do dano, que se refere às dificuldades de se identificar a extensão do resultado material, psicossomático e existencial gerado pela difusão das imagens, seja na esfera da vida da vítima ou do grupo social a que pertence, assim como o universo em que os efeitos são sentidos. Nós temos hoje em torno de 7,67 bilhões de habitantes no planeta, e destes nós temos em torno de 4,3 bilhões de usuários de internet. Então, veja a dimensão da questão que estamos tratando aqui na tarde de hoje. E o Brasil, ele ocupa o terceiro lugar em relação ao número de crimes cibernéticos. Aqui também é um dos lugares onde se tem a maior popularidade e o maior número de acesso ao número de smartphones. São 236 milhões de aparelhos, o que dá em torno de 113,52 para cada grupo de 100 habitantes. E, nesse contexto, não tem como nós, membros do Ministério Público e também juízes, deixarem de interagir com esse novo mundo virtual, que tomou conta do debate do espaço público, o que é evidente, inclusive, se verificarmos, e aí, apenas para não me alongar, o exemplo da última eleição que tivemos no país,
em que esse tipo de interação social foi absolutamente determinante para os resultados do pleito que tivemos no ano passado. E como fazemos nós, membros do Judiciário e do Ministério Público, temos que procurar, de fato, algumas balizas e alguns parâmetros. Do tema que me foi proposto, eu vou passar aqui muito rapidamente, alguns que são de conhecimento de todas as senhoras e os senhores, como é o provimento 71 de 2018, do CNJ, e eu não vou me deter aqui, porque conhecem o texto, que é uma tentativa de poder traçar alguns parâmetros mais seguros nessa interação desse mundo virtual. Essa medida, todos sabem, foi impugnada no Supremo Tribunal Federal e, até agora, pelo menos em nível de decisão monocrática, o ministro Luiz Fux entendeu que ela é adequada para fazer a interpretação das normas e dos parâmetros que devem levar e reger as atribuições do magistrado quanto a esse aspecto. Também existem outros tipos de orientações, como a política de uso das redes sociais do CNJ, também de conhecimento de todos aqui, o manual da MB para magistrado e usos da rede social, e, como referido aqui pelo nosso moderador, conselheiro Tomasso, o Conselho Nacional do Ministério fez um amplo estudo comparativo da regulação desse tema em vários países. Eu não vou me alongar, são muitos países, eu vou passar alguns poucos, mas depois posso disponibilizar para os interessados. E existem algumas tentativas, certamente também serão trazidas pela doutora Cristina, de regulamentação desse tema, como o Tribunal Europeu de Direito do Homem, a ONU, a OEA, a OSCE, Cúpula Judicial Ibero-Americana, o Conselho Consultivo dos Juízes Europeus, todos nesta linha de buscar fixar parâmetros para uma compatibilização do direito fundamental de liberdade de manifestação com as limitações próprias dos estatutos da magistratura. E trago aqui alguns exemplos, existem outros desses países, e que o tempo não me permite me fixar neles. Eu queria fixar um pouco, rapidamente aqui, no resultado desse estudo comparado, que é a recomendação de caráter geral número 1 de 2016, da Corregedoria Nacional do Ministério Público, que busca expressar, no âmbito do Ministério Público brasileiro, esses parâmetros. É uma recomendação que tenta evitar que, em sendo seguida, os problemas que se verificam em relação aos demais cidadãos não ocorram, pelo menos sejam mais limitados em relação aos membros do Ministério Público. Então, aí nós temos essa recomendação que dispõe sobre a liberdade de expressão e a vedação da atividade político-partidária e o uso de redes sociais em meio institucional por parte dos membros do Ministério Público e estabelece diretrizes orientadoras para os membros, as escolas, os centros de estudo e as corregedorias do Ministério Público brasileiro. E também nós temos uma recomendação que estabelece a Política Nacional de Comunicação do Ministério Público brasileiro. Trago aqui também um pronunciamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que aponta para a necessidade também de compatibilização desse tipo de interação no que diz respeito aos servidores públicos como um todo, mas que, de certo modo, também pode ser
observado ou aproveitado em relação aos membros do Ministério Público e do Judiciário, porque me parece apropriado, que muitas vezes os funcionários públicos, e aí os juízes e os membros do Ministério Público, têm o dever de pronunciar-se, em certos casos, em cumprimento das suas funções constitucionais e legais, sobre os assuntos de interesse público, e o dever especial de constatação razoável dos fatos que fundamentam seus pronunciamentos. A responsabilidade do magistrado, do membro do Ministério Público, é muito maior, como também dos demais funcionários públicos, quando faz uma manifestação em qualquer veículo de comunicação, e isso também se aplica, por óbvio, a esse mundo de interação virtual, que tem uma capacidade muito grande, uma velocidade muito grande de propagação, como fiz referência no início. Também tem o dever de se assegurar-se de que os seus pronunciamentos não constituam violações aos direitos humanos. Absolutamente inaceitável, e aí que eu falo dos membros do Ministério Público, e que, infelizmente, temos isso no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, manifestações que ofendem os direitos fundamentais, os direitos humanos, e não respeitam os direitos das outras pessoas, principalmente os direitos relacionados à honra e à cidadania de todos. E a recomendação que fiz referência, trago aqui alguns outros dispositivos, que eu não vou ter tempo de me deter sobre eles, e a Política Nacional de Comunicação, porque também temos que convir que o membro do Ministério Público, na condição de promotor de justiça, ele tem, muitas vezes, como também reconhecido no pronunciamento da Corte Interamericana, o dever de se manifestar, assim como também, muitas vezes, os juízes também o têm, e funcionários públicos de um modo geral. E esta política nacional busca justamente orientar a forma de fazer, sem, de maneira nenhuma, flertar com qualquer tipo de censura que é, por óbvio, afastado e vedado pela nossa Constituição da República. Trago aqui alguns dispositivos, que são a linha mestra dessa política nacional, que vão justamente na linha de um senso de prudência e da necessária cautela dos membros do Ministério Público em observar nos seus pronunciamentos públicos, inclusive nas redes sociais, aqueles nortes que a Corte Interamericana sinalizou. No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, nós também temos um manual do Ministério Público Relacionamento à Imprensa, que vai também nessa linha, e o manual do Ministério Público para as mídias sociais. Como eu disse, eu quero ser o mais breve possível nesta minha manifestação, até porque sei também que estamos atrasados com a programação, e dizer que, para finalizar, que esse é um tema, efetivamente, que requer uma análise e uma reflexão muito acurada de todos nós, eu diria todos os cidadãos, porque, como sempre tenho dito, não é dado a nenhum cidadão utilizar redes sociais para ofender a quem quer que seja. Infelizmente, este é um fenômeno mundial também, mas muito próprio aqui, e temos visto uma exacerbação extraordinária no Brasil, que acaba também por se refletir no âmbito, pelo menos, do Ministério Público, que posso dizer que, como conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, infelizmente, chegam até aquela casa muito mais casos do que eu gostaria que chegasse, que me parece razoável, de ofensas que são feitas por membros do Ministério Público, às instituições e a cidadãos específicos. E é, evidentemente, inaceitável
esse tipo de manifestação. Tenho certeza que, e acompanho, isso também acontece em relação ao CNJ, e é extremamente feliz essa iniciativa do CNJ de convidar o Conselho Nacional do Ministério Público para que a gente possa trocar essas reflexões, e eu gostaria aqui de que isso possa ser aprofundado agora no futuro, inclusive que nos possa ser disponibilizado os resultados aqui dessas reflexões aqui levadas a cabo, para a gente poder seguir que, em muitas vezes, em muitos casos, os problemas eles são muito parecidos. E aqui agradeço mais uma vez essa oportunidade e fico à disposição para que, se houver debate, poder prestar outros esclarecimentos sobre essa questão, como ela tem se desenvolvido no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Agradeço, muito obrigado a atenção com que me ouviram. Agradecendo o doutor Sebastião, ouviremos agora, na língua de Cervantes, a doutora Cristina San Juan Serrano, que se comprometeu conosco a falar bem devagar. E, como eu disse, ela integra o Escritório das Nações Unidas para o Combate às Drogas e ao Crime, sediada em Viena, faz parte da equipe de integridade judicial, que é um dos componentes do Programa Global para a implementação da Declaração de Doha, cujo objetivo é combater a corrupção no sistema judicial. Integra a rede a que eu me referi no início da minha apresentação, com foco em plano de trabalho para o uso das redes sociais pelos juízes. A doutora Cristina será ouvida igualmente por todos nós, com muito gosto, doutora Cristina. Buenas tardes, excelentísimos, excelentísimas, Consejo Nacional de Justicia, muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y poderles explicar un poco más de nuestro trabajo. Para el Escritorio de Naciones Unidas, para la lucha contra la droga y el crimen, es muy importante también la integridad judicial, que ese es nuestro principal pilar de trabajo. Además, una de las áreas temáticas es el uso ético de las redes sociales por los jueces y estamos actualmente trabajando en eso. En el caso de Brasil, es uno de los países a nivel mundial que tiene un mayor uso de las redes sociales, por toda la población, pero también entendemos que por los jueces. Como ven, los datos, ya han explicado otros palestrantes anteriores, son muy altos en comparación con otros países. Por ello, estamos trabajando en esto a nivel mundial, pero también nos gusta analizar cómo los diferentes países, en este caso Brasil, está haciendo con respecto a esta temática. Como pueden ver abajo, en nuestro plan de trabajo para el año 2018 y 2019, se intentan crear una serie de guías y recomendaciones a nivel mundial sobre el uso de las redes sociales por los jueces.
Me alegra compartir con ustedes que uno de los miembros de nuestro consejo asesor es la excelentísima María Teresa Moura, brasileña. Les explico a continuación todo lo que estamos haciendo con respecto a esta temática por si les interesa. Todo está en Internet. En primer lugar, llevamos a cabo investigación legal de todos los países del mundo, jurisprudencia, los casos disciplinarios que ya hay contra jueces en relación con el uso de las redes sociales. Y por último, hemos creado una guía de diálogo, que es una compilación de toda esta información a nivel mundial que pueden ustedes consultar. Está también en nuestra página web. También tenemos un módulo de un curso virtual en el que se habla sobre esta temática. Estos cursos están ideados para que los jueces puedan entrenarse en ética judicial y también para las escuelas de jueces, para que puedan plantear casos, por ejemplo, o ejemplos prácticos a los otros jueces. Y dentro de estos cursos hemos incluido varias simulaciones o varios ejemplos de usos de las redes sociales que pueden llevar una consecuencia punitiva para que los jueces puedan también recrearlos y ver las diferentes posibilidades, qué sería ético, qué no sería ético, qué problemas podría haber. También hemos llevado a cabo una encuesta a nivel mundial en la que han participado 86 países y 500 jueces. Esta encuesta, que después les explicaré un poquito más, intentamos entender a nivel mundial cuál es la situación y cuáles son los problemas que están encontrando los jueces para el uso de las redes sociales en los diferentes países. También organizamos una reunión de expertos en Viena, en la que invitamos a personas, a jueces de diferentes países del mundo para debatir sobre esta cuestión. Después de esa reunión se crearon una serie de recomendaciones que todavía están en un borrador. Este borrador es el que está en nuestra página web, que al final de la presentación les daré el enlace, y el que les invito a todos ustedes que entren y que planteen sus opiniones sobre las mismas, sobre este borrador, porque queremos que en el futuro... Plantear, propor, não é? Encuesta é a pesquisa, e o borrador seria essa proposta inicial. Exactamente, pues esta propuesta inicial, si hay algo, alguna palabra, lo que sea, párenme, o si quieren que repita, yo repito sin problema, por favor. Bueno, pues para enviarnos los comentarios, después les pondré el enlace y ustedes se leen este borrador de las recomendaciones, de las guías, y ustedes dirán, pues con este párrafo a lo mejor no estoy de acuerdo. Por favor, queremos contar con el mayor número posible de jueces para que realmente estas guías les representen. Porque nuestra idea desde las Naciones Unidas, o en este caso desde nuestro programa de integridad judicial, es que la plataforma sea de jueces y para jueces. Por eso necesitamos que ustedes, los jueces, participen. Por último, también en nuestra página web tenemos artículos de opinión escritos por otros jueces sobre esta temática, una biblioteca con recursos de todo el mundo sobre esta misma temática, y también pueden escuchar podcasts, por ejemplo. Solo les voy a poner un ejemplo de la variedad de opiniones alrededor del mundo. En el evento que tuvimos en Viena, tuvimos un juez de Inglaterra que nos decía, por ejemplo, que para los jueces tiene que ser bastante confidencial el uso de las redes sociales, bastante privado, que no podía usar las redes sociales un juez como cualquier otra persona. Tenemos un juez de Rumanía que estuvo con nosotros, que tiene cerca de 60.000 followers
en su cuenta de Facebook, porque él nos contaba que él usa el Facebook para comunicar el derecho, para hacer el derecho público, porque entiende que el derecho no es exclusivo de los jueces, sino que pertenece a la sociedad. Tenemos ahí en la esquina una juez de Estados Unidos que nos contaba que para ella lo que es fundamental es más la formación, la educación, que no es tanto usar o no las redes sociales, sino cómo los jueces las usan. Y abajo tenemos a una persona que participó, un juez que participó de la Comisión Iberoamericana, que es una de las áreas regionales que ha desarrollado en la actualidad un código en relación con el uso de las redes sociales por los jueces, como después veremos. Me gustaría incidir un poco más en uno de los puntos que he comentado, que era la pesquisa. La pesquisa que lanzamos a nivel mundial. Les voy a dar algunos datos de lo que hemos recogido de los jueces de todo el mundo sobre el uso de las redes sociales. El 85% de los jueces usan las redes sociales, es decir, que no son una excepción a la población. El 96% de los jueces no consideran que debe prohibirse el uso de las redes sociales, es decir, que digamos que están a favor de las mismas. ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas? Pinterest, Tumblr y mensajería privada, por ejemplo, WhatsApp o Viber. Y aquí hay unas opiniones enfrentadas entre a favor y en contra. Es decir, si se debe regular el uso de las redes sociales para su uso por los jueces o si debe ser totalmente libre, es decir, que no haya regulación. Unos datos más de la pesquisa. El 73-74% de los jueces respondieron que nunca habían tenido ningún tipo de formación acerca de cómo usar las redes sociales. El 81% de los jueces están interesados en recibir formación en cómo deberían estar utilizando las redes sociales. Y un dato, solamente para tenerlo en cuenta, cerca del 88% de los jueces usan sistemas de navegación satélite, es decir, Google Maps, por ejemplo. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Qué significa en la práctica? Como luego les enseñaré, por ejemplo, hay beneficios y hay riesgos. Y vamos a empezar por lo positivo. ¿Cuáles son los beneficios que han encontrado los jueces? Pues, por ejemplo, razones personales, estar conectados, la libertad de expresión que también les da en muchos países el uso de las redes sociales, conectar con la sociedad, en esa idea de justicia abierta. Pero ¿qué pasa? Que también han encontrado bastantes riesgos. Como comentaban anteriormente, el profiling, es decir, el ser capaz de analizar a un juez por las opiniones vertidas en redes sociales, por lo que ha compartido, por los posts a los que ha dado like, simplemente. ¿Y esto qué puede llevar aparejado? Y casos que hemos visto nosotros que están ocurriendo. Que puede haber una posible apariencia de un comportamiento no ético en ese uso de las redes sociales, que puede llevar a medidas disciplinarias, a ser recusado, a ser sancionado o a la expulsión. Y en estos casos lo que se ve o lo que se puede percibir en el uso de las redes sociales por los jueces es que se incumple alguno de los principios de Bangalore para la conducta judicial, que son el marco legal ético que utilizamos desde nuestro escritorio para medir o para analizar cuál es el comportamiento ético de los jueces. Y, por ejemplo, como anteriormente señalaba, el uso de Google Maps es bastante frecuente
entre los jueces. Un ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, dan a mandar la localización actual o quiere compartir con esta aplicación su ubicación, toda esa información no es una información totalmente privada. Hay una posibilidad de que pueda ser utilizada y eso también supone un riesgo. Es decir, que cuando nos exponemos y usamos las redes sociales, tanto personas, pero especialmente como jueces, hay que tener en cuenta también estos posibles riesgos. ¿En qué estamos trabajando? En este caso, ¿cómo usted lo decía? ¿Investigación legal? ¿Una pesquisa legal? ¿Pesquisa legal puede ser? Una hipótesis. No, estamos en una investigación judicial. Hemos recopilado muchas fuentes a nivel mundial de jurisprudencia, de casos disciplinarios y de códigos a nivel mundial que ya están recogiendo la forma ética de usar las redes sociales por los jueces. A nivel regional, por ejemplo, tenemos la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que ya tiene una recomendación en este sentido, con una serie de normas de cómo se deben usar las redes sociales. También tenemos el instituto, en este caso, el Instituto de Administración Judicial para la región de Asia y Australia, que también está desarrollando una serie de normas. También tenemos la red de países francófonos, en este caso incluyendo, por ejemplo, Francia, Bélgica, países africanos de habla francófona, en relación también con esto, cómo los jueces se tienen que enfrentar al uso de las redes sociales y las precauciones que deben ser tomadas. También recomendaciones para los jueces, en este caso de los países del centro y del este de Europa. Y por último, en relación con más cercano también a Europa. Voy a acelerar, que si no, no me va a dar tiempo. Bueno, también, como vemos, es un problema que no solamente es aquí en Brasil, que es a nivel mundial, que a nivel regional ya se están tomando diferentes iniciativas y fuentes nacionales tenemos ya más de 20 países. Ejemplos, Filipinas, Costa Rica, Francia o Estados Unidos, que digamos que tienen diferentes sistemas legales, totalmente diferentes, diferentes niveles de desarrollo, diferentes lenguas y aún así nos estamos encontrando con el mismo problema y por eso es una de nuestras principales prioridades, porque cuando preguntamos, hablamos con jueces de diferentes países, nos sacan... Cristina, la velocidad... es que me han dicho que voy mal de tiempo. Sí. Es un dilema. Es un dilema. Vale, perdón. Bueno, como ven, cuando hablamos con jueces de diferentes países del mundo, todos nos cuentan lo mismo, que hay algún caso, que hay algún problema, que hay algún juez implicado. Por eso es una de nuestras prioridades del campo de trabajo de nuestro programa de las Naciones Unidas. A nivel mundial, hemos visto los siguientes problemas y las siguientes cuestiones. Yo se las voy a plantear para que ustedes también puedan, con todas estas ideas, con estas preguntas y estos ejemplos que yo les voy a poner, contribuir con comentarios a este borrador de las recomendaciones que estamos construyendo con todos los jueces del mundo. El primer dilema que vemos que es común en la mayoría de países es cuando los jueces usan las redes sociales, ¿cuál es el límite entre esa libertad de expresión y las precauciones? El segundo, si se puede identificar un juez como juez en las redes sociales. ¿Qué tipo de contenido puede un juez compartir y qué tipo de contenido no puede? ¿Cuáles son las relaciones en las redes sociales? Un amigo en Facebook puede no ser un amigo en la vida real o puede sí serlo, pero eso puede llevar a algunos casos de problemas disciplinarios. Y por último, hemos encontrado varios casos de diferentes países en los que se realizan investigaciones
no legales en las redes sociales acerca de algunas de las partes o, por ejemplo, de un testigo. Les he traído algunos ejemplos de países de todo el mundo, con preguntas, con un ejemplo, y con preguntas. No sé si me va a dar tiempo a repasarlos todos, en cualquier caso voy a intentarlo. En este caso es de Australia y tenemos al jefe de lo que sería el Tribunal Supremo de todos los jueces de allí, y lo que nos dice en relación con el uso de las redes sociales por los jueces y la libertad de expresión es que el código de conducta que es seguido por los jueces cuando no están en las redes sociales debe aplicar en cualquier caso al uso de las redes sociales. Entonces, se nos plantean una serie de preguntas. ¿Pueden usar los jueces redes sociales? Y más allá, ¿deben los jueces usar redes sociales? Cualquier red social, por ejemplo, ¿es lo mismo que un juez tenga un perfil en LinkedIn que tenga un juez un perfil en Tinder? ¿Es lo mismo? ¿Puede usar un juez cualquier red social? ¿Deben tener alguna especial precaución? Son algunas de las preguntas que yo les planteo. Por favor, al final les dejaré el enlace para que nos cuenten también cuáles son sus opiniones. Reino Unido, guía de código de conducta. Identificarse como juez en las redes sociales. Aquí dice que los jueces no deben identificarse como jueces o miembros de la judicatura en las redes sociales. Es decir, que como juez puede tener un perfil, pero yo no puedo decir en el perfil que soy juez. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con LinkedIn? Que es una red social para contar sí, no. Y aquí se nos plantea otro dilema que nos han comentado muchos jueces. ¿Qué pasa si soy un juez y escribo con un seudónimo, con un apodo? Pues ha habido casos de jueces que han hecho alguna cosa un poco con un apodo y después se ha descubierto. Y se han tomado medidas disciplinarias. Y aquí tenemos un ejemplo de aquí, de Brasil. Por ejemplo, nos dicen aquí que los jueces deben abstenerse de poner mensajes que puedan tener un contenido políticamente incorrecto o aquellos que puedan extender este mensaje, por ejemplo, de odio o de violencia. Entonces, entra un poco la idea de nosotros empezar a pensar en las guías estas que estamos elaborando, qué contenido puede compartir un juez y qué contenido no puede compartir un juez. Ejemplos que nos hemos encontrado en diferentes países del mundo. No sé si les digo un refrán, lo van a entender. Se dice el pecado, pero no el pecador. Yo les digo lo que han hecho, pero no les digo de qué país es el juez, ¿no? Por ejemplo, ¿qué han hecho? Chistes políticamente incorrectos, comentarios machistas de esa abogada qué guapa es, esa testigo, esa víctima que sea inocente. Comentarios racistas, fotos de desnudos o con muy poca ropa online. Aquí también, opiniones políticas. Opiniones políticas es un tema recurrente. Por ejemplo, aquí tenemos de la Corte Suprema de Nuevo México, en Estados Unidos, que lo que dice es que está prohibido el apoyar repetidamente a un candidato político. Entonces, nos preguntaban desde otros países, imaginemos esta situación. ¿Y si el poder político
está haciendo algo que afecte al Poder Judicial? ¿Puede el juez decir algo en relación con ese asunto político? ¿O como es un asunto político, el juez ya no puede decir nada? Lo dejo para que lo piensen y nos manden los comentarios. Asuntos judiciales. Jueces comentando en redes sociales cómo va un caso, cómo progresa un caso. Este caso se está haciendo muy largo. Aquí tenemos, por ejemplo, de la República Checa. Como ven, voy de una punta a otra del mundo. Dice que los jueces no deben comentar acerca de procesos judiciales que no estén acabados. Preguntas de jueces. ¿Y qué pasa si estoy en un caso que es un poco mediático y la prensa, oigo todos los días comentarios y tengo comentarios en internet acerca de este caso y criticándome, diciendo cosas? ¿Puedo yo en internet salir a defenderme? Este caso no está cerrado, pero ¿podría salir a defenderme o sería un incumplimiento ético? Relaciones en las redes sociales. ¿Quién es mi amigo? Porque los amigos en Facebook pueden o no pueden ser amigos en la vida real. ¿Tienen restricciones? Muy bien. ¿Tienen restricciones los jueces para tener amigos en Facebook? ¿Son lo mismo los amigos virtuales que los amigos reales? Ejemplos, muy rápido. ¿Puede un juez y un abogado o un despacho de abogados ser amigos? Por ejemplo, aquí nos dicen las recomendaciones de Costa Rica, de la Comisión Iberoamericana y también de la Corte de Kashmir en India, que no, que está prohibido que los jueces y los abogados sean amigos en redes sociales. Otros ejemplos, con fiscales o representantes del poder público, procuradores, defensores públicos. Aquí, por ejemplo, hemos encontrado este caso en Argentina que hizo que uno de los jueces fuera apartado de un caso porque había tweets en Twitter entre jueces y fiscales que participaban en ese caso. Y podía haber una falta de independencia. Aquí les he puesto otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasa si un juez es amigo de un testigo o de un informador de un caso? ¿Qué pasa si son de la misma comunidad online? Por ejemplo, no sé cómo será de frecuente aquí en Brasil, pero en Estados Unidos lo de las fraternidades ha traído varios casos. Jueces y partes de un caso perteneciendo a la misma fraternidad que ha llevado aparejado consecuencias para el juez. Otro ejemplo, hacer investigaciones no legales en las redes acerca de las partes. Les pongo ejemplos. En un caso, por ejemplo, de agresión sexual, que el juez entre en Facebook o en Instagram y ponga el nombre de la víctima y vea qué vida lleva, si sale de fiesta, si no sale de fiesta, cómo va vestida, cómo no va vestida. Con las redes sociales, la información que recibe el juez se amplifica y, por lo tanto, pasa a ser un factor que puede afectar a su imparcialidad o a su independencia. Aquí, por ejemplo, un ejemplo del Comité Judicial del Estado de Connecticut, en Estados Unidos, acerca de esto.
2 cuestiones más y ya acabo. Privacidad y seguridad en el uso de las redes sociales. Aquí tenemos de Francia, que Francia aconseja a los jueces, atención, que quiten la geolocalización de los teléfonos móviles, que no pongan su teléfono móvil en ninguna aplicación y que incluso no hagan público cuándo es su cumpleaños. ¿Están bien, mal, demasiado poco? Por último, Canadá. Lo que nos dice Canadá es que hay una realidad, y es que el uso de las redes sociales es una constante que va a más. Facebook ya es antiguo. Ahora Instagram, y en 2 o 3 años habrá una red social nueva. Afecta a la sociedad y afecta a los jueces, que también son parte de la sociedad. Entonces, lo que se puede hacer es formar a los jueces. En este caso, Canadá lo que está haciendo es creando un programa de educación obligatorio para los jueces sobre cómo deben usar las redes sociales. Les dejo con unas ideas generales: ser conscientes de si se usan las redes sociales, que las redes sociales es un espacio público, que una vez que se tuitea algo, aunque se borre, el Internet nunca olvida. No se ve, pero sigue ahí. Ser consciente de que puede haber riesgos para la seguridad personal, tanto del juez como de familia, conocidos, cercanos. Estar atento al perfil personal, es decir, no solamente el juez cómo utiliza las redes sociales, sino también, por ejemplo, la familia del juez, los conocidos del juez. Tener, una advertencia en el perfil. También se ha visto en algunos países que hay jueces que lo están poniendo. Esta red social o este perfil, lo digo yo como persona, a nivel personal, pero no representa a mi institución o a mí como juez. Puede ser una idea. Y estar atento en lo máximo posible a la seguridad del perfil. Cortafuegos, que roben datos, que roben la identidad. Y aquí les dejo el primer link, que es el link de nuestro programa, el programa de integridad judicial de las Naciones Unidas para la lucha contra la droga y el delito. El segundo es el link de registro, para que se registren los jueces. Estamos creando una plataforma a nivel mundial de jueces para jueces, con casos disciplinarios, con una base de datos de jueces a nivel mundial, con la posibilidad de crear un foro para que los jueces entre ellos puedan, por ejemplo, poner cuestiones de ética, dudas de ética, y que les contesten otros jueces. Y por último, este es el link que les dejo a donde nos pueden enviar los comentarios sobre nuestro borrador de recomendaciones sobre el uso de las redes sociales por los jueces. ¿Lo podemos dejar un poquito para que apunten? Claro. ¿Sí? Pues nada, muchas gracias por su atención. Espero que en la mejor manera posible me haya sabido explicar. Y si tienen alguna duda, alguna cuestión o quieren que repita cualquier cosa, por favor, no duden en decírmelo o comentarme. También hay una cosa, antes de que se me olvide, me han dado hoy una buena noticia, que parece ser que dentro de poco tendremos en portugués también varias de nuestras herramientas para jueces de entrenamiento en ética judicial, así que esperamos también que sea pronto y que les puedan ser de utilidad para usted. Muchas gracias, un placer. Nós agradecemos, então, a exposição da doutora Cristina, bastante clara, bastante, salvo aquele momento de tensão em que as comportas da represa foram abertas,
A explanação foi muito boa, muito clara, e nós agradecemos penhoradamente, né? Também ao nosso congênere do Conselho Nacional do Ministério Público, e este painel está encerrado. Passaríamos agora à próxima unidade da programação. Muito obrigado. Fake news. Acompanhando pelo seu foco para o próximo palestrante, e aí não me pediram nenhum currículo dele. Vocês anunciam? Fala com o cerimonial, por favor.